Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo executiva, empresária, filha, amiga, esposa, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje a gente tem mais um episódio muito especial daqueles que eu amo. Hoje a gente vai conversar com a doutora Regina Mattiello, que é pediatra e infectologista, para falarmos sobre assuntos que geram muitas dúvidas nas famílias, como o calendário de vacinas, as principais diferenças entre serviços públicos e privados, as viroses, o comecinho agora do inverno que preocupa tanto as famílias. Então esse é um assunto de utilidade pública. E vocês sabem que eu amo levar informação de qualidade para as famílias. Ainda mais, com alguém que é especialista, que já trabalhou no SUS, doutora Regina? Sim. E que pode trazer uma visão mais técnica e científica para nós. Então, desde já queria agradecer sua presença aqui para trazer tanta informação para as nossas famílias. E eu agradeço bastante seu interesse e confio que isso é de fato muito importante para as famílias e para a gente poder conversar abertamente sobre um assunto que dá muita dúvida para o pessoal, Então... Com certeza, a doutora Regina foi uma indicação, de uma querida amiga da Camila, que já esteve sentadinha aqui no nosso podcast. A doutora Regina é pediatra do Pedro, que é um fofo. Então, super bem recomendada aqui para bater esse papo com a gente. Estou bem feliz. Bacana. Então, vamos começar nossa conversa falando sobre calendário vacinal das crianças, doutora Regina? Vamos lá. Dentro do primeiro ano, o que os papais precisam se preocupar? Quais são as principais vacinas e qual a idade que cada uma delas deve ser vacinada? Eu queria começar antes falando que, antes da gente pensar diretamente em doença, da importância da vacinação, Acho que a gente tem visto cada vez mais movimentos anti-vacina e posturas muito questionadoras e quem me conhece sabe que eu gosto de conversar, eu gosto que quem venha comigo, que traga suas dúvidas, que a gente possa conversar. E é importante a gente entender como que é feito um calendário vacinal, Vacina, para mim e para todo mundo que precisa entender, ele é um pacto social. Então, não é só sobre proteção da própria criança, mas é sobre viver em sociedade. Então, para eu conseguir proteger melhor as crianças e toda a população, eu preciso não só individualmente, mas no coletivo vacinar todo mundo. Então, a primeira coisa que eu gostaria muito de derrubar é que ser anti-vacina não faz o menor sentido, Ou então a gente vai morar na caverna, Sim, aí ok, Voltamos para a caverna, não temos contatos com ninguém e, enfim, cada um assume seu risco. Então, dito isso, aí eu preciso contar como é que é planejado um calendário vacinal quando a gente fala do Programa Nacional de Imunização, que a gente tem uma verba limitada do governo para tentar proteger a população, de maneira que a população não adoeça e não gaste tanto dinheiro na internação e na doença, ou que deixe sequelas. E aí é lençol curto, o cobertor curto, eu preciso fazer milagre. Então estuda-se muito bem, e o pessoal que faz essa programação é um pessoal muito bacana, que eles estudam muito bem quais são as doenças mais prevalentes, quais que trazem mais riscos, de morte ou de sequela ou de disseminação muito rápida. E aí, levando em consideração a faixa etária da criança, a idade da criança, capacidade imunológica da criança, aí eles vão colocar isso num programa de calendário vacinal. Então, isso justifica algumas pequenas diferenças do que é disponibilizado em SUS e do que talvez seja o ideal ou preconizado por Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, tem diversos calendários que são muito semelhantes. E eu, por curiosidade, como eu tenho muito tempo de consultório e trabalho com populações, tem fases que vêm turmas só de japoneses, tem de imigrantes, tem fases que vêm só franceses. Então, eu, por curiosidade, peço as carteirinhas vacinais de onde essas crianças vêm, até para comparar, por curiosidade. E eu fico muito orgulhosa de ver o que a gente é capaz de oferecer no programa nacional. Não estou nem falando do conhecimento que a gente tem em medicina, mas do que o nosso SUS é capaz de oferecer. Então, antes de mais nada, já deu para perceber que eu sou super entusiasta, Então, eu acho que dá para confiar muito bem, o que alivia muito, Com certeza, porque vacinas são caras então, se a gente não tem, se a gente tem um orçamento menor, eu acho que
confiar no SUS é tranquilo, né? Porque eu acho que temos o um SUS bom também programa, né, no Brasil. O SUS acaba que às vezes fica mal falado, Claro, claro. E tem, claro, suas limitações, né? Mas eu acho que quando a gente está falando de vacina, é um programa fantástico. A extremamente gente tem confiável, que se equipara a outros lugares de muita do mundo, responsabilidade, muito bacana. Então, dito isso, para o primeiro ano a gente já consegue, respeitando a idade do bebê, que ainda não é um imunocompetente, né? Ele está ganhando a imunidade dele, a gente consegue cobrir aproximadamente 13 doenças, assim, né? Então, tem 2 vacinas que a gente faz obrigatoriamente logo que nasce, que uma é obrigatória, que é contra a hepatite B, que ela tem até possibilidade de tratamento, se for o caso, né? Então, é uma vacina que não só protege, mas se a gente pensar num risco de transmissão vertical da hepatite B da mãe para o bebê, ela também tem um poder curativo no bebê. Então, essa precisa ser feita com até 12 horas de vida. E a BCG, que é uma vacina que ela vai proteger de formas graves de tuberculose. A tuberculose é uma doença endêmica que a gente acha que está muito longe da gente, quando na verdade no Brasil não está, né? Assim, e a tuberculose num bebê muito pequeno, ela acaba sendo disseminada e fazendo formas graves de sistema nervoso. Então, essa vacina também é muito importante que seja dada logo cedo. E aí depois começa a rotina quase que mensal de vacina no bumbum do bebê, né? Vamos lá, na coxinha e no bumbum. Mas são vacinas que são muito bem ajustadas, e assim, eu sempre penso, na hora que eu vou aconselhar, no mínimo, né, de doses possíveis, e não tem jeito, a gente não escapa do programa nacional, né? Então, aí a gente vai falar de hepatite B, que já vai fazer de novo, aí depois vem poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, meningites, depois gripe, covid, febre amarela, e aí vai todo o programa direitinho, a gente vai ajustando para que todo mês o neném ganhe algumas picadas, mas não todas de uma vez, e esse primeiro ano acaba que fecha com o neném muito bem protegido para desbravar o mundo aí fora. E outra, Regina, eu queria saber o que é esperado em termos de reações dessas vacinas. Eu sei que essa é uma preocupação das mamães, né? Se o bebê fica mais amuadinho, se ele fica com febre, o que é considerado normal? E qual que é a condução pós-vacina que você costuma recomendar? A melhor reação que tem é a pega da vacina, né? Então, eu nem me preocupo muito com reações vacinais leves, né? Do tipo, eu espero uma febre, às vezes o neném fica mais irritado, a dor no local da picada já, por si só, já é ruim, né? Da gente pensar, mas existem outras reações vacinais que podem ser mais graves, mas que, tendo um pediatra no background ali, a gente consegue manejar direitinho, e sempre quando a gente tem eventos adversos um pouco mais graves, também tem um programa de vigilância importante, que é notificado, investigado o lote de vacina. Então tem um programa muito responsável mesmo, vacina não é brincadeira, né? Sim, sim. Então, mas o mais comum é isso, a febrinha baixa, a irritabilidade, às vezes o neném fica mais sonolentinho ou mais enjoadinho, né? Não quer comer, mas manhãozinho, nada que dure, né? nada que dure mais do que 24 horas, assim, o meu desconto para uma reação vacinal, 24, 48 horas e... Então, nada que os papais tenham que se preocupar ali dentro desse período do que o mais esperado, importante, né? que eu acho que a família precisa ter certeza é que esse pequeno perrengue vale a pena para a proteção, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tem alguma recomendação que você costuma dar desse pré-vacina? Eu já vi algumas pessoas falando disso. Eu tenho contra-recomendações. É isso que eu ia falar, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso e eu questionei, né? Algumas pessoas falam, já dou um remedinho antes, eu acho que isso não tá correto, né? Assim, eu sou formada há bastante tempo, então eu venho com informações que talvez até sejam mais antigas, né? Mas a gente sabe que qualquer medicação que a gente dê previamente pode atrapalhar a reação vacinal. Porque a ideia é essa, você entra com uma substância diferente no organismo, o organismo precisa reconhecer aquilo e precisa criar anticorpo contra aquilo. Qualquer coisa que eu dê para atrapalhar isso, achando que eu vou dar, sei lá, um paracetamol para não ter febre, né? No prévio, eu posso porque todas essas medicações, elas têm um certo efeito anti-inflamatório. Eu posso estar atrapalhando, em teoria, a pega vacinal.
Eu não conheço nenhum trabalho que prove isso, mas, né, para passar pela picada, passar pelo chororô, pela febre, e ainda assim atrapalhar eu prefiro não indicar nada. Em homeopatia, tem formação de homeopatia também, mas eu uso homeopatia muito como uma ferramenta, né? E em homeopatia a gente tem também alguns truques homeopáticos que aí eles começam a tentar a driblar os sintomas sem atrapalhar organicamente a criação de anticorpos. Mas eu sempre prefiro não fazer nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tem bebê que toma vacina e não acontece nada. Para que eu vou ficar, né? Sim, medicando. Necessidade, né? E aí a gente vai de caso em caso, que é nessa medicina que eu acredito, de você, cada bebê de um jeito. Então, individualizada, eu né? vou ter, né? Tem bebês que às vezes fazem reações mais graves, eu preciso trocar o tipo de vacina. Então, isso a gente vai vendo caso a caso. Eu prefiro assim do que fazer carimbo, sabe? De fazer todo mundo igual. Não confio. E a amamentação durante a vacina é uma recomendação? De fato, ela traz esse aconchego para o bebê? Eu acho que sim. Eu acho que colinho, amamentação, carinho, né? Assim, para as crianças mais velhas conversar, né? Mas eu acredito muito também que a postura dos pais, né, dos cuidadores, que os pais ficam mais aflitos do que a própria criança, né? E a criança sente, né? A gente subestima demais um bebê. A gente acha que o bebê não sabe nada, mas ele percebe, né? E o link que ele faz com pai e mãe, então, se ele percebe pai e mãe muito inseguros, ele vai ficar pior, né? Eu tenho, assim, isso também não tem nada de ciência nisso. Talvez tenha em outra área que não é a minha, né? Psicologia, enfim. Mas na prática isso é muito nítido. Até para uma consulta médica, sabe? Quando a gente vê que a família chega muito tranquila e muito feliz, e que bom que eu venho ao pediatra, o nenê deslancha. E às vezes vem famílias que estão mais desconfiadas. E aí a gente sabe que é um nenê que dá mais trabalho mesmo. Isso é muito bonito de ver, mas é real, assim. É importante os papais estarem seguros, né? Saberem que estão ali, né? Por mais que seja um momentinho de causa perrengue, mas que bacana. tem um propósito maior, né? Sim. E, por exemplo, para picadinha a gente pode, por exemplo, falar de uma bolsinha térmica, às vezes o pessoal usa gelo, às vezes tem aqueles ultrassônicos de vibração, né, para enganar um pouco. Mas, assim, de verdade, às vezes isso demora tanto também que mais vale, pega, né, aplique pronto e, né, depois dá beijinho. Sim, tá dá uma marca, tudo certo. E agora eu queria te fazer a nossa pergunta principal, né? Acho que você trouxe um pouquinho aqui no começo da nossa conversa, mas existe dentro do calendário vacinal uma diferença entre ministrar a vacina no SUS e ministrar hoje a vacina particular? O que você recomenda para os seus pacientes? Eu também tenho bastante ressalva para pensar na hora de indicar, né? Primeiro porque eu já fiz muito, já contei tudo do quanto eu gosto do SUS. O grande problema de da vacina, ela é cara, é a conservação dela, é o que justifica o preço dela, né? Eu preciso ter termostato, eu preciso ter uma rede de energia que não cai, né? Para manter as geladeiras funcionando. Tudo isso é um custo. Se eu penso numa clínica menor, num consultório, eu já pensei muitas vezes em, será que vale a pena eu ter vacinas no consultório para fazer? E no fim das contas não vale, porque o preço que eu vou gastar para poder oferecer isso é muito alto, não compensa, né? Então, eu sempre falo assim, no SUS o pessoal já está treinado e os funcionários que cuidam disso tudo não têm essa preocupação, né? Acabou a luz, joga tudo fora e acabou, não tem essa preocupação direta de cuidados. É um negócio, né? Isso. Então, no fim das contas, pensando desse jeito, talvez valha mais a pena. Se você vai partir para o particular, tem algumas vacinas que tem um componente acelular, às vezes até por reação adversa que a criança acabou fazendo e a gente precisa trocar a vacina e aí precisa ir para o particular, aí eu sempre começo sugerindo que faça-se uma pesquisa de preço e que a opção seja sempre por um laboratório grande, né? Porque aí um cara que é um laboratório que é grande, que vai fazer uma clínica de vacina que é grande, que está no mercado há muito tempo e que trabalha com uma grande população, tem uma chance de oferecer um produto melhor e já está treinado nos cuidados que precisam. Então, os colegas que me perdoem, mas eu sou muito enfática nisso. Eu acho que a gente precisa ser justo e explicar essa coisa que acontece por trás, né? Aí,
pulando essa parte, tem algumas vacinas sim, que no particular elas ou são... se tem alguma específica, algumas específicas Sim. que você fala, se você tem a condição, opte pelo assim, particular. geralmente assim, então de todas, né, meningite B. Meningite B não tem no Programa Nacional de Imunização. Então, essa sempre será no particular. Então, essa eu vou indicar, né? Aí tem alguns outros detalhes, por exemplo, rotavírus. Rotavírus no SUS, ela tem menos cepas do que o pentavalente do particular. Será que naquela situação é negócio fazer? Então, às vezes é um bebê que mama no peito, que tá tudo bem, que ele só precisa de uma... Tudo bem, aquele bebê ele pode fazer a do SUS, mas às vezes eu tenho um bebê que já começa com alergia a leite, ou tá mais desnutrido, ou é um peso mais baixinho, que uma diarreia nele seja muito pior do que num bebê saudável. Então, esse bebê que talvez tenha um benefício de fazer uma vacina particular. E pensando nisso, é a mesma coisa para pneumococo. Pneumococo do SUS, eles dão a 10 valente. Aí tem a 13 valente, a 15 valente. Então, a depender de quem eu tenho ali, se é um bebê chiador, se é eu sugiro, não, aqui vamos fazer uma particular. Ou então, né, o basicão ali que o SUS oferece já funciona. Porque eu entendo também, o Programa Nacional de Imunização do SUS, ele também é feito para proteção, né? Ele não é feito só para inglês ver, né? Sim. Então, ele também tem essa responsabilidade. Então, proteção temos, né? Então, eventualmente, algumas vacinas... Ou então, às vezes, número de picada. Às vezes, a gente vai no SUS e não tem aquelas que juntam todas as vacinas em uma picada só. Aí, a gente conversa, né? Dependendo da família, não fica à vontade de uma picada aqui, outra, né? Então, aí a gente fala, bom, então tem essa opção da gente fazer essas conjugadas maiores. Mas é muito, assim, livre de qualquer comércio, sabe? Assim, sempre pensando desse jeito. Na imunização. Isso. Então, o que a gente está dizendo aqui é que é, de fato, individualizado. É muito importante que a família converse, né, com o seu pediatra, entenda a situação de saúde do seu bebê, para que avalie qual que é a melhor conduta em relação à vacina. Que eu acredito, sabe, Tati? Porque o geral também, a recomendação geral, né, do carimbão lá, todo mundo faz isso, também funciona. Sim, né? claro. Mas eu gosto de poder conversar sobre isso, individualizar. Sabe? Mas acho que é legal a gente reforçar aqui o que a gente está dizendo, né, para as famílias que estão ouvindo, é que se for a sua realidade, se for o seu desejo, o SUS vai atender ali basicamente todas as necessidades de um bebê em termos de prevenção, né? Podemos ficar tranquilos em relação ao nosso sistema vacinal, e se os papais têm alguma dúvida, podem sempre recorrer ao SUS sem problemas e sem problemas, Perfeito. Agora eu queria falar também de um outro tema, né, que eu acho que causa um certo temor nas famílias, né, que são as viroses, né? A gente está voltando, né, agora em breve às aulas ali depois das férias, e esse momento, né, de início escolar é sempre um momento de tensão para as famílias, né? Então eu queria trazer um pouquinho da sua visão. Quais são os cuidados que a família deve tomar nessa fase do início escolar? Falar de virose agora tá mais fácil, né? Depois do Covid, todo mundo agora acredita, né? Antes era muito difícil, porque falava, fui no médico, ele falou que era virose. Tudo se enquadra na seara da virose, né? Existe, né? Então, assim, quando eu penso, né, eu vou colocar um neném na escola. Eu sou super entusiasta de escola também. Acho que talvez eu também seja um pouco contramão de alguns colegas que pedem para segurar o neném em casa, né? Eu acho que hoje a escola infantil, o berçário, ele traz muito mais benefício do que malefício. Não é um depósito de crianças, né? Você consegue... Você está falando de desenvolvimento ali, Desenvolvimento, socialização, que eu acho fantástico. Estímulos, né? E eu vejo também que no dia a dia, crianças bem adaptadas na escola adoecem menos. E essa adaptação depende demais também da postura dos pais. Então, às vezes a culpa de colocar um neném na escola, eu preferia estar com ele em casa do que estar trabalhando, isso vai atrapalhar um pouco, né? E aí o neném que não está adaptado, isso hoje essa teoria ela é provada, né, de aumentar demais o cortisol, do que é o hormônio do estresse, que o neném fica mais, e aí você consegue adoecer mais a criança. Então a primeira coisa que tem é, se vai colocar, vai com fé, vai com o coração aberto,
que vai dar tudo certo. Então, é um passo antes, sabe? Sim. Porque aí depois tá lá na escola, o que que precisa? O neném precisa descansar, se alimentar e tá feliz, né? Não é feliz o tempo todo. Eu sou super contra essa teoria de que eu só quero que meu filho seja feliz. Isso é muito cruel. Sim, sim. Mas a gente sabe que esse bem-estar é importante exatamente para não ativar o hormônio de estresse e não adoecer, né? Então, basicamente é isso, e aí também, né, dependendo da situação, do tempo de escolinha que vai ficar, aí tem alguns truques que a gente faz, ou de fitoterapia, eu costumo usar, né, fitoterapia, homeopatia, para a gente tentar segurar a onda, melhorar um pouco a imunidade sem grandes, né, menos é mais, mas algumas situações a gente precisa usar, né, e aí confiar na escola, né, assim, conhecer a escola, sacar, primeiro, eu sempre falo, vai de coração aberto para sentir o clima da escola, para conhecer a escola, né? Que acho que é o primeiro, todo primeiro contato que a gente vai ter para formar uma parceria, é importante você estar, né, atenta, né? É isso, né? É uma grande parceria, né? Ali é um complemento e trabalham juntas, mas né? é essa sensação que eu acho que é importante, de você saber que é parceria. Ninguém tá ali contra ninguém, né? Que eu acho que às vezes a gente vê muita desconfiança, até porque, né, tem muita divulgação de catástrofes, né? E aí a gente vai com tanto medo e com tanto achando que eu vou fazer e vai acontecer o pior, que a gente toma outro caminho, né? Então acho que a escolinha é isso, assim, é conhecer, sacar um pouco como é que é a postura da escola em relação a quando tem um bebê resfriado. Não dá pra gente dizer, olha, não pode resfriado na escola, não pode, né? Mas o que a escola faz quando o bebê faz uma febre, ou tem uma diarreia, ou né? São posturas que eu acho que são importantes hoje, depois de Covid, a gente saber se o pessoal sabe como fazer algum cuidado de liga para a mãe, deixa num lugar, numa salinha diferente, enfim, dependendo da doença, a gente precisa ter esses cuidados. Eu ia te perguntar isso, do ponto de vista de saúde, tem alguma recomendação do que os papais devem observar na escola ou na creche na hora de fazer essa escolha? Assim, a gente tem uma cartilha, né? Até a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um livro para pais que ele vai lá com itens para ir cumprindo para escolher uma escolinha. Então, tem recomendação de quantidade de cuidadores por bebê, tudo no mundo ideal. E aí a gente sabe que... Utópico. Mas é uma base para a gente saber que bom, quanto mais perto disso, melhora. Então, assim, tem todo até aonde é feita a comida, aonde dormem os bebês, a ventilação. Então, tem todas essas orientações que eu sempre, quando vai começar ali perto dos 4, 6 meses, eu sempre gosto de começar a conversa para deixar também a coisa, né, mais natural e mais, não precisa você chegar em casa, ter que estudar o que é, a gente já aproveita o momento para conversar. E desculpa, aí você me... e aí assim, fundamental, se eu tenho a possibilidade de segurar o meu bebê em casa quando ele começa um quadro de febre, é legal, né? Até porque criança doente não combina com escola, né? Quando a gente tá com febre ou tá doentinho, a gente não tá disposto, né? A ficar na escola, ficar lá brigando, disputando brinquedo com o amigo. Então, esse cuidado, assim, seria o mais óbvio, né? Às vezes não tem opção, mas aí eu acho que ter uma conversa franca e aberta também na escola, falando, olha, eu sei que as escolas também são difíceis de conversar, mas eu acredito que é a educação, a gente vai conversando que a gente entende, né? Então, às vezes eu não tenho a menor condição, mas também maquiar a febre, né? E botar o meu filho doente no meio de todos os outros. Dessa vez foi o meu, mas da próxima vez pode ser o outro que vai, né? Então eu acho que é conversa e parceria. Acho que é o mais importante. Agora, doutora Regina, as mães, as famílias precisam ter medo do inverno? Porque o que eu vejo, outro dia eu tava com um grupo de amigas que são mães, eu falei, que delícia, tá chegando friozinho, né? Bom pra gente comer um fundi, tomar um vinho. E as mães já fizeram aquela cara de assim, nossa, chegou o inverno, socorro, né? A época que as crianças vão ficar doentes e que a gente não sai do hospital, que não para de comprar remédio. Mesmo, né? Então eu queria saber se tem alguma dica de como é que a gente se prepara para essa temporada. Tem como a gente garantir a saúde, a imunidade das crianças de alguma forma para estarem mais fortes para esse momento? Tem, né? Assim, tem alguns pequenos truques que, assim, não são 100%, mas também tem uma coisa que é muito importante, que a gente também precisa aceitar,
Não é justo que a gente ache que a gente vai criar um bebê sem doença. Né? Esse é super, né, o infectologista é o cara mais, né, tranquilo para a doença, porque a gente sabe que faz parte. E a doença também vai ajudar o sistema imune da criança. O ruim da doença é a doença que interna, é a doença que sofre, né? Mas às vezes um nariz escorrendo, uma febre que passa em 2 dias, assim, é ruim, tira a noite de sono da gente, mas sofrer também faz parte, sabe? Eu sou muito tranquila em relação a isso. Não acredito que as crianças que eu acompanho não vão nunca adoecer. Eu não gosto de vender isso, né? Acho que isso é muito utópico. Mas o mais importante é a alimentação, é a amamentação, né? Bebê que amamenta é um bebê que dificilmente adoece. E tem que saber, né? Na hora que você expõe ele num grupo de bebês, né? Todos eles ali babando, cuspindo, né? Um lambe o brinquedo do outro, um rouba a chupeta do outro, essas coisas acontecem. Então, eles vão levar, é né? Como trocar a figurinha, cada um leva o seu pool de vírus e troca. Então, a gente precisa diminuir um pouco a expectativa, ter um pouco mais de paciência e fazer a nossa parte, né? Aí tem alguns fitoterápicos que eu uso nessa parte toda do inverno, para ver se a gente consegue segurar um pouco melhor, ou a coisa de, né, evitar pronto-socorro. Olha eu brigando com pronto-socorro, meu Deus. Eu queria te perguntar, que eu acho que essa é uma dica legal, qual é o momento do pronto-socorro, né? Porque eu acho que gera essa preocupação, né? Que momento os pais se preocupam? Que momento é aquela tosse que você fala assim, não, tá sob controle, ou que horas eu preciso procurar alguém? Olha, assim, isso eu tenho um combinado com a turma que eu cuido, que o melhor momento é se estiver morrendo. É pronto-socorro. Porque o pronto-socorro, de fato, ele é um lugar de muita doença, porque tá todo mundo ali, né? Assim, ninguém vai lá para passear, né? Então, certamente, na hora que você vai, por mais cuidado... E eu faço infecção hospitalar, então, eu tranquilamente, eu não tô dizendo que o hospital é um lugar irresponsável, mas não tem condições, assim. Mesmo que a gente tenha o cuidado de fazer aquela primeira triagem na porta do pronto-socorro para saber quem pode ser contagioso, quem não pode, separar tudo, não tem jeito, tá todo mundo doente na mesma sala de espera. Então, certamente, eu vou lá com o meu vírus para influenza, eu vou trocar por um rinovírus e dali 5 dias tô doente de novo. E aí entra num ciclo de doenças frequentes, às vezes não são doenças importantes, mas frequentes, e isso debilita demais o organismo. Então, o que eu mais combino é, na dúvida, a gente dá um jeito, faz um encaixe, né? Eu tenho uma agenda bem maluca, porque eu faço uma parte de hospital, uma parte mas a gente dá um jeito, porque quanto menos exposição a outras doenças, melhor. Então melhor a recomendação procure o seu pediatra previamente, né? Seria bom, né? Eu sei que hoje a cultura já não é mais, né? A cultura do imediato, do pronto-socorro, mas é desumano. Você vai para um pronto-socorro, você fica horas ali esperando, né? Assim, qualquer hospital, né? Não tem o A ou B que não tem espera, especialmente nessa época do ano, né? Mas tem as premissas também que a gente fala, né? Assim, tem que olhar o estado geral da criança, tem que ver se está bem disposto, é uma febrinha baixa, não tem mais nada. Não... Dá para ir observando. É que o dá para ir observando para mãe de primeira viagem não tem parâmetro, né? A gente fica preocupada até que horas liga para você, né? Em que momento da febre, quantos dias de febre, é uma tosse, que momento a tosse fica mais preocupante. Tem alguma recomendação, assim, de que momento a gente procura ajuda? Eu gosto que, se tiver com dúvida, pode me ligar. Eu tenho um combinado bem franco, né? Eu durmo, todo mundo sabe dessa frase. Sim, eu durmo, né? Eu tomo banho, eu tenho filhos, a gente sai, mas eu tô à disposição. O WhatsApp é tão fácil, né? Porque se eu não consigo atender na hora, ali tá a mensagem, eu vou ver depois. Mas eu não tenho problema com isso, né? Tem alguns colegas que talvez se sintam invadidos, cada pessoa de um jeito, né? Mas na dúvida, conversa, né? Conversa. E se não tiver ninguém para conversar, aí vai para o pronto-socorro, é o que todo mundo faz, né? Mas a gente costuma dizer assim, geralmente as viroses têm 2 dias de febre e depois vai embora. Geralmente as viroses, que é o que todo mundo desmerece, né? As viroses, elas não comprometem tanto o estado geral da criança. A criança fica um pouco mais amuadinha na hora da febre, mas depois parece que tá tudo bem. O apetite é outra dica também importante.
beber líquido. Então, são pequenos detalhes que a gente vai conversando conforme o que vem, né? E eu ia te perguntar da febre, inclusive, porque eu acho que febre é uma coisa que assusta, né? Porque a gente fala, ninguém tem febre quando tá bem. Você tem alguma recomendação em relação à febre? Qual que é a melhor conduta? Em que momento se preocupar ou em que momento procurar um pediatra? Febre é um capítulo inteiro. Eu lembro que Dá um podcast só de febre. Só de febre, acredite se quiser. Eu lembro que quando eu fui fazer a especialidade de infecto, a primeira aula que o nosso chefe lá mandou preparar era aula sobre febre. E era eu e mais 2 colegas, a gente falou, falar de febre, a gente passou 6 anos de faculdade. É febre acima, né, de 37,5 e 37,8, 38,3, cada um tem um, né? E eu falei, o que a gente vai falar? Mas é tão bonito quando a gente vai entender a fisiopatologia da febre e tem tanta coisa para falar, sabe? Porque a gente fica na dúvida, né? Você fala assim, já dão um remedinho para passar logo ou não? É o corpo, às vezes, que precisa desse tempo, né? Pra combater. E esse conhecimento deixa a gente muito tranquilo, né? Então, assim, qual que é o maior medo que todo mundo tem da febre? É a febre alta e a convulsão. Então, chega lá no momento de 3, 4 meses do bebê, eu já começo a conversar sobre febre, porque tem coisas que eu acho que aqui eu vou fazer a campanha. Tem muita coisa para falar, mas tem coisas que não é para fazer, sabe? Assim, então, assim, porque a febre tem algumas condutas que as pessoas orientam que são muito cruéis com o bebê. Por exemplo, banho frio. Ainda mais quando cruel. Você tá com febre, né? Isso. É só pensar na gente mesmo, né? Você tá ali com febre, né? Seu corpo quer ficar mais quietinho, você vai Obrigada. dar um banho gelado, né? É isso. Mas é que quando é no outro, a gente não pensa, a gente só quer diminuir a febre, né? Então, assim, não é que de maneira nenhuma, eu não tô julgando pai e mãe nenhum. Eles ouviram dizer isso e querem fazer. A compressa de álcool, né? Eu lembro que na residência tinha enfermeira, assim, né? Tinha enfermeira que queria colocar no banho com álcool. Eu falei, gente, vocês estão doidos, né? Então, assim, primeiro, o álcool tem absorção na pele, né? Nós estamos falando de um bebê muito pequeno que tem muito mais pele do que corpo, proporcionalmente falando. Então, esquece isso do álcool, por favor. A segunda, banho frio. Por que a gente faz febre? Na hora que a gente está doente, o nosso organismo entende que se eu acelerar o metabolismo, eu consigo combater melhor, produzir mais anticorpo e ser mais rápido, mais sagaz para lidar contra o vírus ou a bactéria que estiver lá. Então, mudo meu termostato, eu começo a produzir substâncias que vão produzir calor e aí eu esquento. Se eu vou lá e na hora diminuo a febre, eu não tô deixando o corpo trabalhar, né? Aí depois fica na dúvida. Ah, mas olha, tá demorando muito. Então, para mim, o que eu combino não é nem valor de febre. Pode até parecer irresponsável, mas assim, do meu gado, eu cuido direitinho, né? Então, a febre para mim medicável é a febre que abate a criança. Criança moada, não interessa muito o valor. Claro que ninguém vai medicar uma criança sem febre, mas uma febre que às vezes está com 39 e a criança está pulando, causando. Eu já tive filho assim, né? O meu filho já 39,5, destruindo o consultório do pediatra. E eu não vou medicar, eu vou observar para ver o que está acontecendo. E tem sinais que a gente observa, que é a febre subindo ou a febre descendo. Então, se eu já perceber, né, mãozinha gelada, pezinho gelado, extremidades frias, tá querendo ainda subir a febre. Agora, se já tá tudo quente, você pega na mão, a mão tá fervendo, a febre já desligou, a tendência ali agora é desligar. Então, isso também é uma condução para eu saber o que eu devo fazer, se eu devo colocar calor ou tirar calor, né? Então, na subida da febre, eu não vou desagasalhar, não vou colocar no banho frio, porque eu tô enganando, tô sacaneando, desculpa o termo, mas eu tô, né, boicotando o termostato, né? Eu tô falando para ele, você tá querendo calor, mas eu vou tirar, né? Agora, na hora que ele tá todinho quente, já desligou o termostato, já tá tudo quentinho, eu posso ajudar a desagasalhar, colocar num banho mais morninho, para ir ajudar a passar mais rápido aquele mal-estar do calor. Mas eu não tenho também grandes preocupações. A grande preocupação é a tal da convulsão, né? Que o pessoal fala, mas a convulsão também, ela não é assim, qualquer febre vai dar, né? Tem muitos outros fatores que a gente sabe que
que a grande maioria não vai convulsionar por causa de febre. Então, essas conversas são importantes para a gente acalmar. Muito por observar o seu filho, né? E conhecer o seu filho, né? Você não sabe estar quando distraído. ele tá, exatamente, não tá dentro daquele parâmetro ali normal, né? E é o que você falou, eu acho que a gente fala muito disso, né? Você ter um time ali na retaguarda, né? Então, você ter um pediatra que você confie, que você possa acionar com qualquer dúvida, te tranquiliza também, né? Que qualquer coisa que tá saindo fora do padrão, não sei qual que é a conduta, pergunte, né? Exato. Eu acho que é sempre a melhor conduta. E se for alguma coisa que te tira muito do sério, o pronto-socorro existe, né? Sim, isso claro, mesmo, claro. Né? Você assim, tem como pra onde correr, né? Literalmente. Exato. E agora eu queria falar de uma outra preocupação que eu acho que é a pauta da vez, que é a bronquiolite, né? Que eu acho que tem preocupado muito as famílias. Então eu queria também ouvir um pouquinho de você sobre qual que é a forma de evitá-la e qual que é a condução em relação a ela, né? Quando é que a gente se preocupa? Tá. A bronquiolite, ela pode ser causada por vários tipos de vírus, mas o vírus que a gente mais conversa sobre e que é o vírus mais agressivo é o vírus sensicial respiratório. Para ele, a gente tem vacina, né? Na verdade, é um anticorpo monoclonal que hoje, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunização, indica para todas as crianças com menos de 1 ano de vida na sazonalidade. Então, quando vai começar o inverno, indica uma dose desse anticorpo. No SUS, a gente consegue, para algumas situações de bebês que são ou muito prematurinhos, ou que tem algum problema pulmonar, ou que tem algum problema cardiológico, enfim, tem algumas patologias que justificam a gente despender esse anticorpo, né, essa vacina. Mas o mundo ideal, recomendado, né, seria que a gente conseguisse fazer pelo menos uma vez para todo mundo que tenha menos do que 1 ano na sazonalidade. O grande problema é que até a sazonalidade hoje a gente discute, né? Depois que passou essa pandemia que a gente enfrentou, ninguém ficou normal depois dela, né? E até o vírus sensicial respiratório, que antes a gente achava que era só um vírus de bebê de menor de 2 anos, um vírus que só, né? Hoje a gente vê gestante com vírus sensicial respiratório, idoso, adulto, e a gente tá vendo outras clínicas do vírus sensicial respiratório, então que já não estão nem respeitando mais sazonalidade. Esse ano, por exemplo, eu tive criança internada em janeiro com vírus sensicial respiratório, que não é sazonalidade de frio, né? De inverno. Então, pega como uma gripe, então pega por gotícula, então ambientes fechados, pouca circulação de ar, ou contaminados, ou criança, né, que tem mania de conversar muito pertinho, lamber os brinquedos um do outro, não, pega, então é difícil você, né, controlar, né? Assim, o ideal é, se tem alguém com sintoma, por favor, seja elegante de não chegar perto do bebê, né? E se tem alguma criança com sintoma, algum cuidado na escola para que a gente consiga separar um pouco e distanciar um pouco, mas é difícil a gente garantir 100%. Então, e aí volta, né? O neném tem que estar bem nutrido, bem alimentado. A amamentação é uma coisa que a gente sabe que oferece muito anticorpo para o bebê. Então, bebês que mamam no peito são bebês que têm mais anticorpos, são mais fortes, né? E o resto a gente, né? Assim, sinais é febre, apatia, respiração rápida demais, mas certamente são esquisitices que a mãe, né, vai estar de olho, vai falar, tem alguma coisa errada, né? Já vai acionar o pediatra antes de, enfim, de qualquer condução para identificar. E hoje é bacana, mesmo, porque né? a gente tem teste para fazer, pronto-socorro faz teste, laboratório faz teste, que nem o do Covid, né? A gente tem teste hoje que a gente consegue até identificar, porque às vezes, né, a gente precisa se adiantar e fazer uma internação, às vezes não. Então, hoje a gente tem bastante ferramenta para ficar em paz, assim, só precisa conversar. O importante é observar de novo a criança, qualquer coisa que saia do padrão, acionar o pediatra para que a gente faça algum teste para identificar se é essa a condução mesmo ou não, né? Ou se é alguma outra coisa. Perfeito, acho que assim a gente também fica todo mundo mais tranquilo, né, em relação a isso. É que é muita coisa, né? O primeiro ano de vida de um bebê, especialmente do primeiro bebê, mas especialmente esse período, é muita novidade, né? E aí acho que gera mesmo um bando de... eu acho que a internet não contribui para isso. De maneira nenhuma. Porque eu acho que ela vai gerando mais ansiedade ainda na gente, né? Eu gosto muito de informação, não é à toa que eu tô aqui, mas é a informação compartilhada e discutida, e responsável, né? Eu acho que é isso, então né? Acho científica, ouvindo, né, de um profissional que
de fato sabe como é que a gente pode ter essa condição. Mas eu acho que é isso, né? A mãe de primeira viagem, ela é uma mãe muito alerta, é tudo muito novo, né? E acho que a gente fica se cobrando ali o não errar, né? As gerações atuais também são muito perfeccionistas, né? Tudo tem lista, né? De checklist, né? Do tipo, fiz isso, fiz aquilo, então eu sou uma mãe perfeita. Não existe, né? Então, assim, a mãe perfeita é a mãe que é, né? Toda mãe é perfeita, só precisa estar atenta e conversar, né? E acho que é importante a gente dizer isso também, né? Porque eu vejo também algumas, mas a gente brinca, né? A mãe da bolha, né? Que às vezes quer proteger tanto a criança, né? Bobagem. Que fica ali, né? Não vai na areia, não vai na grama, não vai no céu. E é importante, né? Você pode dizer isso, é importante, né? O meu amigo brinca que é a vitamina S, né? Da sujeira. Isso é importante, né? Quando a gente fala de imunidade da criança. E não é só sujeira, é experimentação, né? Hoje a gente tem hoje não é nem agora, assim, já de um tempo pra cá, né? Você pega algumas linhas de educação infantil na Europa que já começam a repensar os brinquedos de parquinho. Eu já estou viajando, já estou fugindo do tema, mas isso é muito bacana a gente falar. Os brinquedos de parquinho hoje, eles entendem que precisam oferecer um pouco mais de risco, né? Talvez tirar o trepa-trepa do parquinho brasileiro não seja um bom negócio. O que não pode é eu levo meu filho num parquinho, fico lá no celular. Sim, e a criança escalando ali sem... Então, assim, infelizmente isso a gente não substitui. A atenção, o cuidado, o carinho, precisa estar lá. Mas esse correr risco, esse friozinho na barriga na hora que consegue subir um andar a mais no trepa-trepa, ou que passa mais bacana numa ponte que balança, são coisas que também fazem parte do desenvolvimento da criança, né? Das percepções de emoção, de controle, de autocontrole, de sensação de sucesso ou de determinação, né? Fracasso, enfim, né? Então, o parquinho é um grande laboratório de experimentação. Como é que eu vou proibir uma criança de ir para o parquinho? Sim, né? Eu até às vezes falo para minha filha, ela fala, os parquinhos de shopping, que eu, infelizmente, não sou fã, mas, ai mãe, quero ir, aí eu falo, não vai, tem muita gente doente lá, mas às vezes são parquinhos que é só um depósito de bebê, né? Você deixa lá um pouco só para respirar um pouquinho, não oferece diversão, risco, aprendizado, nada, e ainda oferece um monte de criança junto, trocando seus vidros de novo. Então, é essa percepção que a gente precisa lembrar, sabe? Um pouco do quanto é importante. É pelos parquinhos abertos. Eu gosto, porque a gente isso. Também... E, assim, a gente não precisa bancar o amiguinho do filho, né? Não é essa a proposta de educação, mas estar junto num parquinho atento e sei lá, se cair, saber socorrer, ou, né, dar a dica, aqui tem um prego enferrujado, enfim, são coisas que a gente precisa estar lá para treinar ele para a vida, né? É isso, e acho não que é evitar riscos maiores, mas deixar essa criança brincar, deixar ela experimentar, deixar ela se sujar, que vai fazer bem para ela, né, para o seu desenvolvimento. Doutora Regina, nosso papo tá uma delícia. Acho que a gente podia ficar aqui horas falando, né? Tem muito assunto pra gente falar. Mas eu sempre faço uma pergunta para as nossas convidadas, que é em relação ao nosso nome, né? Você como médica, pediatra, que cuida, né, de muitas famílias, muitas mamães também, e que é mãe, para você o que mãe também pode? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu acho que mãe pode muita coisa, mas eu acho que mãe também pode confiar no pediatra, mãe também pode ter uma parceria com um pediatra bacana. Eu acho que com o passar do tempo, eu tenho mais de 20 anos de formada, a gente sabe, né, os preconceitos, né, de ser pediatra e de ser mãe que tem que ir ao pediatra, mas mãe também pode desacreditar disso tudo e pagar para ver, sabe? Apostar e entender que é uma parceria, é para a criança, né, de tudo que ela pode. Eu acho que esse é um pódio que eu trago para você que é diferente. Sim, sem dúvida, porque é isso, acho que o interesse comum é o mesmo, né? Que essa criança se desenvolva, né, saudável e da melhor forma possível, né, para a vida. Tá bom. Doutora Regina, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, muito obrigada por trazer tanta informação, tantos insights, acho que tranquilizar o coração das famílias em relação... Ou piorar tudo. Destravar alguns medos. Não, mas brincadeira, eu acho que você falou coisas muito bacanas, né? Eu tava
Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa e muito tranquila, porque você realmente passa uma tranquilidade, né? Assim, de, gente, não há razão para pânico, né? Para desespero. É deixar, é observar, é acompanhar mesmo, né? E ter as condutas, né, com aquele time que você confia ali. Então, acho que traz uma tranquilidade, uma leveza. Eu acho que para muitas vezes mães que ficam ali muito ansiosas, né? Ou tentando proteger as crianças, faz parte do desenvolvimento, né? Então, eu acho, para mim, pelo menos, foi uma conversa de muito acalmar o coração e a ansiedade. Acho que é muito bom, né? Ver que os pais estão interessados, né? Sim, sim. Na hora que a gente vê, a gente sabe que a chance de dar errado é muito menor. Porque tá interessado, você tá interessado, você quer saber. Sim. Né? Então é só saber perguntar, não é nem saber perguntar, é perguntar. Sim. Que a coisa vai dar certo, vai vingar. E é isso, pais tranquilos criam crianças mais tranquilas. Sim, porque também, o mundo já tá cansado de ansiedade, né? Com certeza, com certeza. Então, obrigada mais uma vez por tantas querida. informações. Foi um prazer ter você aqui hoje. Muito bom. Esse foi mais um episódio do Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!